dia a todos. Nós estamos aqui em nome do Mensageiros da Luz, a Associação Espírita Kardecista do Mensageiros da Luz. A primeira casa espírita é em Bom Jesus dos Perdões, uma cidade santuário. E inicialmente nós tínhamos receio do começo dessa casa, mas felizmente a aceitação foi muito grande. Nós tivemos apoio de todos os moradores da cidade, das pessoas que já eram espíritas kardecistas, mas que frequentavam distante, porque aqui não havia um local, né, para que as pessoas pudessem frequentar, divulgar e vivenciar a doutrina de Jesus. Infelizmente, a nossa casa, Mensageiros da Luz, ela foi muito bem aceita, é muito bem quista, é muito respeitada, e nós fazemos um trabalho de divulgação. Divulgamos palestras, divulgamos eventos, para que a nossa casa se torne conhecida mais distante, né? Mas principalmente que nós possamos vivenciar o Evangelho de Jesus e divulgar o Evangelho de Jesus. É esse o nosso objetivo com este trabalho, para que a gente possa, a cada dia, a cada semana, transmitir uma nova mensagem de Jesus, transmitir o Evangelho de Jesus, levando a maioria das pessoas o conhecimento para se vivenciar, porque é muito fácil a gente falar sobre o Evangelho de Jesus, mas o difícil é vivenciarmos. E nós estamos lembrando que a doutrina espírita kardecista é uma das 3 revelações da humanidade. A primeira foi Moisés trazendo com a sua força, com a sua energia, com a sua missão de conduzir um povo rebelde ainda, né? E principalmente conduzir aquele povo da escravidão do Egito para a liberdade das terras de Canaã, as terras prometidas. E Moisés, com a sua autoridade de homem, ele precisou legislar as leis que Deus, através da escrita na pedra, passou, que foram os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, Moisés teve que legislar, teve que colocar muita coisa do homem para dominar um povo rebelde muito difícil. Mas este povo foi sendo preparado para a vinda do Messias, a vinda de Jesus, que foi a segunda revelação. E Jesus veio trazendo, respeitando, trazendo o conhecimento desta lei de Moisés, fazendo com que o povo, já um pouco preparado, vivenciasse a segunda revelação, que são as leis de amor. Jesus pegou os 10 mandamentos e transformou em 2. Amai a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, e amai-vos ao próximo como a ti mesmo. Fazer isso e estareis respeitando todas as leis e todos os profetas. Isso, Jesus também, já com o povo um pouco mais adiantado, mas ainda não podendo conhecer todo o ensinamento de Jesus, porque Jesus, ele nos disse, quando ele disse aos seus discípulos, que ele precisaria ir ao Pai. E Pedro achou ruim com ele, porque ele estava dizendo que ia embora. E Jesus disse para ele que se Jesus não fosse, ele não poderia nos enviar a terceira revelação, o Consolador prometido, o Paráclito da verdade. E Jesus disse com todas as letras
no Novo Testamento: eu terei que ir ao Pai. Se eu não for, Ele não enviará a vós o Consolador prometido, o Espírito da Verdade, que vai vos explicar tudo que eu tenho vos ensinado e ensinar muito mais. E quando Jesus partiu, no dia de Pentecostes, sobre todos os seus apóstolos foi derramado o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e todos os apóstolos falando em línguas diferentes. Isso quis dizer o quê? Que todos somos médiuns, todos temos a condição de receber informações da espiritualidade. E mais do que isso, Jesus, vivenciando aos 40 dias após a sua morte, ele vivenciando junto com seus apóstolos, junto com seus discípulos, aparecendo entre eles, convivendo com eles, se alimentando com eles, nos mostrando com isso o quê? Que a vida continua, que a vida é muito mais do que simplesmente uma pequena passagem. E Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, diz o seguinte: não vim destruir a lei, mas porém dar-lhe cumprimento. E isso Jesus nos traz, nos mostra a realeza desse mestre querido, que veio nos trazer essas leis de amor e veio nos trazer principalmente o conhecimento da doutrina espírita, da doutrina dos espíritos, que quando Kardec ele codificou, o Kardec não inventou absolutamente nada. Kardec simplesmente ele juntou tudo que existia sobre mediunidade, sobre manifestação dos espíritos, e foi codificando e foi recebendo dos espíritos as informações necessárias. Por isso nós temos certeza que o cristianismo redivivo é o espiritismo que Jesus deixou, é o Espírito da Verdade, que veio nos trazer os ensinamentos de Jesus de uma forma mais abrangente, de uma forma mais aberta, fazendo com que alcançasse o nosso entendimento, porque a maioria de nós ainda não tem condições de entender toda a grandiosidade desses ensinamentos, mas através das casas espíritas, através do estudo sistemático da doutrina, nós vamos podendo abranger cada dia mais esses ensinamentos e vamos podendo cada dia mais divulgar a verdadeira doutrina do Cristo, que é uma doutrina de amor, de paz, de fraternidade, de igualdade. E no Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que o Espiritismo é uma ciência nova. Por quê? Porque o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. E através desses três sustentáculos da doutrina espírita, que é a ciência, o conhecimento do homem, a evolução intelectual do homem, a filosofia, como viver, para que viver bem e como poder viver bem. Esta é a filosofia que nós devemos seguir. E em consequência da ciência, a filosofia, nós temos a religião, porque o entendimento faz com que a gente possa entender cada vez mais a aproximação com Deus através da ciência e a filosofia, consequentemente a religião. Nos aproximamos de Deus como? Através de quem? Através do nosso próximo. E é isso a religião espírita, porque na verdade não é uma religião,
é uma ciência, uma filosofia, e em consequência nos aproximamos de Deus. Então nós, através deste conhecimento, através dos estudos sistemáticos da doutrina, nós, divulgando essa doutrina, divulgando os seus ensinamentos, divulgando a missão de amor que Jesus veio exemplificar na Terra, nós estaremos com toda certeza colaborando para uma civilização melhor. Nós estaremos colaborando com a harmonia dentro do lar, nós estaremos colaborando com o entendimento no trabalho, na relação do nosso dia a dia. Nós estaremos sempre levando esse ensinamento, porque uma coisa, quando nós aprendemos realmente algo, nós não deixamos que isso nos fique de lado. Por exemplo, eu sou espírita dentro da casa espírita. Não, nós somos espíritas 24 horas por dia, porque nós temos que vivenciar o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus, a nova aliança, a aliança que revela aos homens, por meio de provas irrecusáveis, da continuidade da vida. Gente, hoje em dia, quantas vezes a gente assiste filmes maravilhosos nos falando da vida espiritual, nos falando dos fatos que ocorrem com aqueles casos de quase morte. São fatos verdadeiros, são fatos verídicos que ninguém pode contestar. Hoje em dia, ninguém pode dizer eu não sabia, eu não sei. Porque, na verdade, a doutrina espírita, ela é uma doutrina que está na nossa vida. Para começar, aí a gente pergunta, né? Mas eu não sei quem é médium, por que ser médium, como que isso acontece? Médium somos todos nós. Porque médium é um ser encarnado que tem uma pequenina glândula no meio do seu cérebro, a epífise. Essa epífise, essa pequenina glândula é que faz toda a diferença entre o ser encarnado e entre a espiritualidade, porque é o meio de contato, é o meio que nos ligamos com a espiritualidade. Então, quando Jesus nos dizia, o meu reino não é deste mundo, eu irei ao Pai e vos prepararei um lugar. Jesus, ele faz dessa sua palavra um ensinamento mais profundo que nós possamos ter, que é o conhecimento da doutrina dos espíritos, da vida espiritual, da reencarnação. Então nós começamos a falar um pouco sobre a ciência e a religião, que são duas alavancas da inteligência humana, que faz com que a gente, através das pesquisas, através da moralidade, através da filosofia de vida, nós busquemos o conhecimento das leis de Deus, nosso Pai. E com isso nós vamos buscando conhecer que não existe incompatibilidade com o Evangelho e com os ensinos da lei de Moisés e da lei de Jesus, que é a lei do Evangelho. Não é mesmo? Nós temos nos livros da codificação todo o manancial de conhecimento que nós necessitamos para a nossa evolução. E aos poucos nós iremos desenvolvendo esse trabalho, fazendo com que esse trabalho cresça, fazendo com que nós possamos crer cada vez mais e principalmente vivenciarmos cada vez mais a nossa aliança com Deus, nosso Pai, através dos ensinamentos, através do ensinamento de Moisés, através dos ensinamentos do Cristo, e estudando paulatinamente o Espiritismo.
porque na verdade o Espiritismo não é uma religião baseada em ninguém, é a religião dos espíritos trazidos às revelações através de médiuns preparados para a evolução do homem. Muito obrigada.